Boa Olá, tarde, oi, boa tarde. tarde, Tá, tá me ouvindo bem? tudo bem? Vamos iniciar o nosso vídeo, né? Boa tarde a todos os irmãos presentes, nesse lindo dia de sol, nesse domingo tão ensolarado. Estamos iniciando a nossa live pelo Seno, o Centro Espírita 9 de Outubro, e agradecendo a Deus, a Jesus, ao nosso querido Djalma Montenegro de Farias e a nossa querida Aldenora, por essa oportunidade de estarmos aqui mediando esta live. Seja bem-vinda, nossa irmã Rosalde Azevedo, que ela faz parte do Centro Espírita Alta de Souza. Agradecemos a participação de todos e a presença de todos. O tema que a nossa irmã irá trazer essa noite é o atendimento fraterno, auxílio aos aflitos na casa espírita. A essa tarde é atendimento fraterno, auxílio aos aflitos na casa espírita. Então, para iniciar, sem mais delongas, vamos fazer uma pequena prece para nos harmonizarmos com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, nesta tarde, Senhor, em que estamos aqui, unidos e reunidos em Teu nome, para levarmos os Teus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, que a nossa irmã possa ser inspirada pela espiritualidade querida e amiga e trazer o que nos preparou, para que possamos cada vez mais ficarmos cientes e conscientes sobre a nossa doutrina. Agradecemos a espiritualidade amiga do Seno, rogamos a eles a proteção nessa tarde de hoje. E com as tuas bênçãos, Senhor, nós damos por iniciado a nossa live. Vamos passar agora a palavra à nossa irmã, para que ela possa trazer os seus comentários da tarde. Obrigada, querida. Veja se o som aí tá ok, tá ouvindo bem? Tudo bem. Ah, que bom. Então, uma boa tarde a você, uma boa tarde para todos os que fazem o Seno. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão ouvindo agora, participando conosco. E também aqueles que virão depois assistir, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo, estão ocupadas agora, mas graças a esse mecanismo, né, que nós temos agora, essas ferramentas maravilhosas, possibilitam a todos a terem sempre uma palestra, um assunto para escutar, para alimentar a sua mente, não é? Eu achei a sabedoria divina é perfeita, não é? Então agora com esses recursos que a gente tem, está sempre gravando. Antes ninguém queria nem gravar. Eu me lembro que lá no Alta de Souza, quando a gente dizia para um palestrante que ia gravar o que ele ia falar, ficavam tudo se tremendo e dizia: se gravar eu não falo. Hoje em dia todo mundo está aí falando de boa, gravando, ficando tudo gravado. Tem gente que está achando o máximo até. Então, são os tempos, né? É algo assim maravilhoso. Então, quem estiver agora, quem vier depois, seja muito bem-vindo. E a nossa proposta, né, é a gente refletir nessa tarde exatamente sobre um dos trabalhos assim fundamentais que se realiza nas instituições espíritas. Nós todos, né, que laboramos nas instituições espíritas, e também a nossa ideia aqui é falar não só para quem é espírita, mas para qualquer um.
né? Porque a gente vai falar, por exemplo, quem é que deve procurar o atendimento fraterno. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui nessa tarde. E aí, queridos irmãos, a gente pensando sobre essa atividade na Casa Espíritas, a gente pensa um pouco naquilo que Jesus veio, né, trazer para nós. E pensamos, por exemplo, que o atendimento fraterno, essa atividade que é realizada nas instituições espíritas, que se dá esse nome, atendimento fraterno, numa frase de Jesus, que ele diz para nós: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então penso que inspirados, o movimento espírita, os dirigentes espíritas, nessa fala de Jesus, onde ele lembra-nos que existem muitos aflitos, existem muitos sobrecarregados, existem muitas pessoas com dificuldades, vivenciando momentos muito difíceis, que ter um lugar, ter alguém que possa escutá-lo naquele instante, alguém que não é da família, alguém que é de fora, e mais ainda, alguém que se preparou baseado numa proposta consoladora e libertadora, que é a proposta da doutrina dos Espíritos, né? Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, todas as pessoas, então só por essa introdução, a gente já diz aí quem deve procurar o atendimento fraterno. É só espírita? É só quem faz parte do movimento espírita? É só quem é religioso? É só quem acredita na proposta da doutrina? Quem acredita na proposta do cristianismo? Não. E aí a gente vai dizer que todos que devem procurar o atendimento fraterno, todas as pessoas, o público em geral. O que é necessário, não é que a pessoa reconheça que está passando por um momento difícil, admita que não está dando conta e que se proponha a aceitar a ajuda. Estes são os requisitos básicos, né, que alguém deve buscar. Inclusive, eu quero ressaltar aqui também, nós, os trabalhadores da casa. Porque muitas vezes tem-se uma ideia equivocada que o atendimento fraterno é só para as pessoas de fora. É só para o público, só para os frequentadores. Agora eu pergunto, quem está dentro da casa espírita não precisa de ajuda nunca? Isso é uma utopia. Então, o atendimento fraterno, ele é para os frequentadores, ele é para os trabalhadores da casa, é para o público todo. Quem bate a porta, essa é a questão. Como eu disse, aquele que reconhece que precisa, que admite que está difícil a situação que está passando, então esta pessoa deve procurar o atendimento fraterno na casa espírita, né, que existe toda uma organização, toda uma preparação para se oferecer esse tratamento. Então, nós todos estamos dentro dessa situação. Há muitas vezes trabalhadores da casa que estão passando por situações terríveis, né? Nós vamos comentar algumas situações logo mais. Mas eu queria antes falar sobre o objetivo do atendimento fraterno. Qual é o objetivo que se tem com o objetivo fraterno? Então, em linhas gerais, a gente vai dizer que é receber, que é acolher, que é atender, que é ouvir,
e à luz da doutrina espírita, todos aqueles que procurarem a instituição. Nós vamos encontrar uma mensagem de Joana de Ângeles, que tem como tem o título dela, Atendimento Fraterno, e ela foi psicografada por Divaldo Franco em 1997, exatamente no dia 15 de dezembro de 1997, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, não é? Lá na instituição da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho. Casa do Caminho é de Pedro. Era a Casa de Pedro. Aqui é a Mansão do Caminho, é maior, né? Veja, Pedro naquele tempo tinha a Casa do Caminho. Divaldo aqui tem a mansão, olha. E realmente, não é em termos de conforto não a mansão, é porque de fato é uma estrutura grandiosa, que graças a Deus ele conseguiu construir lá em Salvador e acolhe realmente é bem significativo. Então, nesta mensagem, Atendimento Fraterno, de Joana de Ângeles, ela vai dizer que o atendimento fraterno tem como objetivo principal receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Então, receber bem, orientar com segurança. Para a gente orientar com segurança, a gente precisa ter respaldo seguro. A gente tem onde a gente se apoiar, né? Onde a gente se segurar. Isso é orientar com segurança, não é com achismo, não é com eu penso, com a minha experiência, né? Não é. É orientar com segurança todos aqueles que eu busco. E aí ela também diz que o atendimento fraterno não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, nem eliminar as doenças, nem os sofrimentos. Olha só, essa não é a proposta, não é o objetivo, não deve ser o objetivo. Ela diz claramente, não é para resolver, assim como Jesus quando fala lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não lhe tirarei dessa situação. Eu vos aliviarei. Então significa que a gente vai receber uma ajuda. Né? Ele estava falando, e da mesma forma Joana vem dizer para nós aqui, reforçar para nós, que não é para resolver os desafios, ou seja, os problemas que a gente está enfrentando, as dificuldades, não é nos livrar das doenças, como muitas vezes a gente ora pedindo a Deus, Deus me livre dessa doença, Deus me... Né? E às vezes reclamamos e nos queixamos, né? E nem nos tirar o sofrimento. Este não é o objetivo nem dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz, vinde a mim, nem do atendimento fraterno na casa espírita, nenhuma das tarefas da casa espírita, quando bem orientada, não se faz promessa de nada. Não se promete fazer curas, sanar os problemas. Aí ela complementa. Não sou eu que vou dizer o que é, então, que eu encontro no atendimento fraterno. Aí ela diz, propor ao atendido os meios hábeis para a sua própria recuperação. Olha aí, faz a tua parte que eu te ajudo. Foi assim que Jesus disse? Então aqui ela está dizendo também para nós, que ao buscar uma casa espírita, ao buscar um atendimento, não vá pensando que vai jogar lá seu fardo para as pessoas, para os espíritos cuidarem, tomarem conta e resolver o seu problema. Não, está equivocado quem pensa assim.
Por isso que estamos aqui, por isso que é bom falar sobre essas temáticas, para a gente esclarecer. Assim como não se cobra nada, porque a nossa base é Jesus, e Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste, fazei o bem indistintamente e sem esperar nenhum tipo de retribuição. É baseado nesses princípios cristãos, que são do Cristo, que a Casa Espírita conduz os seus trabalhos. Mas também ela, assim como Jesus, não coloca nos ombros a responsabilidade que é de cada um de nós, a parte que nos compete. A que nos compete é: o fardo está muito pesado, eu vou buscar ajuda. Eu estou com um problema de saúde, eu vou procurar um médico. Eu estou com uma situação que eu vejo que não só o médico está dando conta, vou procurar. Aí sim eu vou procurar a instituição espírita para eu ver o que. Aí sim a instituição espírita nos ajuda. Sim, aí o fardo fica mais fácil da gente levar. E a gente vai entender, inclusive, por que eu estou passando por aquele momento. E eu vou perceber, eu vou observar, e eu vou passar por aquela experiência de uma forma muito mais enriquecedora. Vai me proporcionar muitos aprendizados, muitas lições. Como a gente está agora vivenciando no momento dessa pandemia. No momento que a gente está tendo que vivenciar muitas restrições, temos que ficar distante das pessoas que nós gostaríamos de estar próxima, gostaríamos de estar participando de algumas coisas aqui e ali, inclusive na casa espírita. Muitas casas ainda estão fechadas, algumas voltando, retornando, mas com muito critério, com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? Então, inclusive isso está nos trazendo grandes lições. E eu diria assim que não lições só no sentido de, assim, de observar o lado da dor, do sofrimento, das limitações. Mas como até no início falávamos do valor que as redes sociais, que a internet está nos proporcionando agora. Então, tudo isso foi consequência de quê? Porque antes nós tínhamos as redes sociais, mas eram restritas a algumas situações. No movimento espírita pouco se usava. Então a gente percebe que tivemos aí vantagens de tudo isso, lições grandiosas, e que estamos nos tornando pessoas bem mais capazes, encontrando dentro de nós forças, encontrando condições, potencialidades em nós mesmos que nós desconhecíamos. E, por outro lado, tem pessoas que estão descobrindo também que tem algumas limitações ainda que pensava que já tinha superado. Então, uma experiência, e todas as experiências, né, elas são bastante ricas. Então, a gente não vai procurar o atendimento fraterno, nem a casa espírita, para a gente se livrar, né, do problema. A gente vai buscar ajuda para a gente se sentir fortalecido, encorajado, motivado, animado para seguir em frente, apesar das dificuldades. Então, para buscar o atendimento fraterno, eu já falei quem é que pode, né, e deve buscar o atendimento fraterno em termos de público. E é importante a gente também frisar aqui que este público, como eu falei, seja ele interno da casa, seja ele externo à casa, sejam frequentadores ou não, nunca frequentou a casa, mas está precisando e vai buscar a ajuda. E aqui a gente faz uma ressalva antes que eu esqueça, né? Quando eu falei aqui de buscar ajuda, porque às vezes, e a gente direciona para a casa espírita.
claro que o nosso tema é esse, não é? Que é buscar a casa espírita. Mas não vamos esquecer que nesta pandemia a gente buscou o atendimento fraterno nas casas espíritas de forma virtual. E ainda estamos oferecendo de forma virtual. Então, quem estiver ouvindo, quem estiver e que em algum momento estiver precisando, ou tiver alguém seu precisando e que venha a querer ir buscar, lembre, todas as instituições, basicamente todas, estão oferecendo também. Né? E creio que, olha, mais uma aprendizado. Creio eu, pelo menos lá no Alto de Souza, a nossa intenção é continuar com as duas modalidades. Manter, porque tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas que não têm dificuldades, não tem transporte para ir na instituição. Então a gente percebeu isso agora, quanto é importante. Então vamos ter presencial, mas vamos manter virtual também. Então, quando é que eu devo buscar o atendimento fraterno? Quando eu estiver vivenciando conflitos, qualquer tipo de dificuldades, e que está difícil de lidar com essa situação. E aí, em casos de perdas por morte, né, falecimento, óbito de alguém nosso, de alguém muito querido, perda de emprego, perdas de forma geral, não é? Relacionamentos, situações que a gente se abalou, se desajustou, se desequilibrou diante daquela perda, daquela situação, e está difícil de lidar, o luto, no caso do óbito, está ficando muito longo, está difícil de lidar com aquilo. Então, é o momento. É um dos quadros muito recorrente que se atende na casa espírita. Mas tem outros também, questões de vícios, do álcool, da droga, de todos os sentidos, né? Seja em família, seja não. E a gente aproveita que estamos falando nisso, uma coisa leva a outra, não é? E lembrando que nós estamos no mês de Setembro Amarelo. E que neste mês estamos fazendo trabalhos voltados para quê? Para a valorização da vida. Para se falar para todos, para a gente refletir a importância de se viver. Jamais de extinguir a vida. De extinguir a própria vida, que é o bem mais valioso que nos foi dado. É uma oportunidade inimaginável que nós recebemos do nosso Pai de estarmos aqui encarnados. Alguém, quando fala no processo reencarnatório e aí menciona, dizem que as filas, né, quando se vai falar em fila, inclusive, no mundo espiritual, daqueles que estão para reencarnar, já se propuseram, já estão prontos, já fizeram o seu planejamento, mas estão precisando de uma vaguinha. Precisa de uma vaga para reencarnar. Então não é fácil jogar fora uma oportunidade que a gente não sabe quando vai ter outra. Né? Então, valorização da vida. Então, quando tiver ou nós, ou alguém que está se sentindo assim, que às vezes até são problemas de saúde mesmo, né, que a pessoa está vivenciando, às vezes está com um transtorno emocional, um quadro de depressão. Então, os quadros depressivos, eles deixam a pessoa um pouco assim, né, desanimado, desgostoso, sem ânimo, sem vontade, sem sentido para a vida.
Então, quando estivermos com quadros dessa ordem, devemos procurar os profissionais da área, que são os psiquiatras e os psicólogos, para cuidar dessa, quando há esse quadro diagnosticado realmente, porque existem outros sintomas que são similares. Falamos aqui de perda, e às vezes se tem alguns sintomas, mas são sintomas passageiros, são bem focados naquela situação, mas isso passa, não significa ainda o transtorno emocional. Então, quando se estiver passando por essas situações, queridos irmãos, vamos procurar ajuda. A casa espírita, inclusive, procura capacitar os seus atendentes. Tem alguns, inclusive, que não é que sejam especialistas, mas a gente procura ter alguns atendentes que tenham uma maior habilidade para atender pessoas que estão com ideias suicidas, familiares que tiveram alguém que se suicidou, para conversar, né? E é o local indicado. Casa Espírita, o atendimento fraterno está preparado para atender todos esses quadros, assim como processos mediúnicos, né? Quando a pessoa está aflorando uma mediunidade, porque a mediunidade, quando ela chega, muitas vezes, não é uma regra geral, mas em algumas vezes, ela vem um tanto desajustada e desajustante, e a gente precisa de ajuda para saber lidar com isso. Né? São as enfermidades, são as doenças que está se passando, ou nós mesmos, ou um ente querido nosso, alguém que a gente conhece. Então, às vezes nós somos os cuidadores, é outro aspecto importante que a gente recebe também, que a gente faz atendimento na casa espírita, daqueles que cuidam de enfermos. Porque se essas pessoas não se cuidarem, elas terminam adoecendo também. Tem enfermos, tem enfermidades que são bem delicadas para se conviver. Tem pessoas que, ou seja, são enfermos, que eles é que são difíceis, não é nem a enfermidade. Ou seja, quem cuida, de uma forma ou de outra, precisa se cuidar. Eu alerto sempre as pessoas, olhe, não vá carregar tudo nas costas sozinhos, procure ajuda, procure ver a melhor forma, porque senão você termina adoecendo e quem vai continuar, né, fazendo o seu trabalho, e você termina não fazendo a tarefa que você se propôs. Então, queridos irmãos, aflições em geral, né, de forma geral, quando vivenciarmos essas situações, é o momento de procurarmos o atendimento fraterno. Queríamos aqui pontuar, né, algumas coisas que chegam, né, assim, para nós é bom para quem vai também procurar a casa, para a gente prestar atenção um pouco, assim, há um certo perfil, não é, de quem chega na casa e quem recebe a casa, quem acolhe, quem faz o atendimento, porque às vezes chega na casa espírita, né? E o primeiro atendimento, às vezes, é na recepção, né? É recebido por alguém que está na recepção. E aí, a pessoa às vezes não sabe nem dizer que... Às vezes nem sabe que existe esse atendimento na casa, um atendimento específico para isso. Chega e aí já diz por que veio, né? Então, é importante a gente observar quando recebemos alguém, né? Se alguém está chegando, como é que ele está chegando na casa? Se ele está chegando agitado, se ele está chegando angustiado, se ele está chegando desconfiado, se ele está chegando um tanto inibido, se ele está equilibrado ou já com um estado de desequilíbrio bastante explícito, visível, né? Se ele está desanimado,
Ou seja, vamos observar porque são esse público que normalmente a casa espírita recebe. E às vezes de uma forma explícita, como eu falei, bem visível, e às vezes de uma forma um tanto, e aí eu volto a falar, quando eu quero dizer de uma forma um tanto assim sutil, e aí eu volto a falar aqui dos trabalhadores, porque a gente às vezes não presta atenção para aquele nosso irmão que trabalha conosco, que está conosco, e a gente não presta atenção que ele hoje não está bem, que ele hoje está mais calado, que ele hoje está aí, está aquilo. Então, se a gente de forma muito fraterna, né, chegar para perguntar se a pessoa está bem, e não é que você ali na equipe de trabalho vá fazer um atendimento fraterno. Aí você vai sugerir a pessoa, olha, procura um atendimento, fala. Aí se a pessoa, não, mas eu não vou porque tem eu diria que é uma falsa caridade essa, de dizer, eu vou tirar a vez de outro mais necessitado. Quem é você para dizer que o outro é mais necessitado do que você? Como é que você sabe? Né? Então não vamos nos colocar nesse lugar, não. Se está precisando, vamos lá. Se a pessoa fica tal... Nós fazemos isso aí, às vezes a pessoa não se sente à vontade, aí a gente fala com o coordenador da área e diz, olha, a gente percebeu que fulano está assim, assim, assim. Você que é o coordenador, um jeitinho aí, vê se você chega junto e vê como é que tá e vê se ajuda essa pessoa. Então, seja dentro da casa espírita, seja na nossa casa, seja onde a gente estiver, meus irmãos, vamos prestar atenção, né? Mais uma vez eu ressalto aqui a questão do mês de setembro. A questão do suicídio tem se alastrado muito, né? As pessoas têm se sentido muito, assim, muito desamparadas, né? Uma sensação de desamparo. E aí é onde chega a casa espírita, chega a doutrina espírita, onde chega Jesus. Estão precisando de Jesus essas pessoas que estão se sentindo assim. Então vamos nós, né, sermos esses instrumentos junto a essas pessoas, vamos prestar atenção o que é que está acontecendo e vamos oferecer o que a casa tem a nos ajudar. Então, também eu queria falar aqui um pouco sobre a questão do local, né? Joana de Ângeles, ela diz nessa mesma mensagem, tá? Que o atendimento fraterno na casa espírita é de vital importância para que todo aquele que lhe busque a ajuda seja orientado com equilíbrio, guiando-o para o labor, ou seja, para o trabalho de autoiluminação. Autoiluminação. Então a gente precisa, né, no nosso atendimento, estimular essa pessoa e mostrar e desvelar para ele mesmo a luz que há dentro de cada um de nós. Vós sois deuses, disse Jesus, mas a gente não tem muita fé, não é? Ou não tem fé nenhuma. Agora, ela falou aqui, o atendimento fraterno na casa espírita. Aí eu perguntaria para vocês, queridos irmãos, quero aqui trocar, né, ideias com vocês. Vocês acham que o atendimento fraterno só deve ser realizado dentro da casa espírita, na instituição espírita? Eu dei um tempinho para pensar, não precisa me responder, não. Não quero que ninguém se comprometa aí, tá certo? Às vezes a gente fica, meu Deus, e agora? Eu vou dizer o quê? Se eu disser isso, se eu disser aquilo, né? Então, o lugar mais apropriado é a casa espírita. Por quê? Porque é favorável. É o mais assim, né? Ele
conta com o quê? Com uma estrutura não só espiritual, não só material. Por quê? Porque a casa espírita se organiza para ter um local adequado onde a pessoa possa ser ouvida de forma segura e com sigilo. Que essa é uma das premissas do atendimento fraterno. É o sigilo que é colocado no atendimento fraterno, não deve ser divulgado pelo atendente. Então, por isso, em princípio, é o lugar mais apropriado. Mas vamos pensar aqui. A pessoa está com todas aquelas problemáticas, uma daquelas, né? Não vamos dizer todas, né? Mas uma daquelas que nós elencamos agora, né? Falamos um pouco das situações que nós podemos estar vivenciando, e essa pessoa está hospitalizada, está acamada, não tem condições de sair da cama, né? Algumas outras situações, ou até mesmo, meus irmãos, ou até mesmo num lugar, sei lá, onde você esteja, né? Em algum lugar onde você esteja, em que a situação é tão difícil, que aí você, muitas vezes, precisa pegar aquela pessoa, puxar para um canto e conversar. É um atendimento fraterno. Não aquele atendimento estruturado, vamos dizer, dentro da casa espírita. Mas a gente também não pode, você enquanto atendente fraterno, ver uma situação, a pessoa desesperada, você vai escutar, você vai ouvir, você vai orientar naquela hora. Então, é importante que a gente pare para pensar também. E veja, nós hoje, como falávamos antes, temos um atendimento virtual. Não estamos atendendo as pessoas nas suas casas, só não estamos indo lá. Agora, nós, na nossa casa, precisamos nos preparar. E quando nós estamos, por exemplo, num hospital, que vamos lá, seja o quê? A família, fomos visitar alguém. Vamos imaginar uma situação. Nós fomos lá fazer uma visita a alguém que a gente conhece, que é amigo, a gente é amigo da família e tal, somos da casa espírita e tal. Quando a gente chega lá, o paciente desencarnou. Aí está naquela situação da perda, vivenciando ali o momento da perda. E aí? Será que eu não posso ali, né, fazer algo por aquela família, ter uma escuta, ouvir aquela dor e dizer alguma coisa? Então, muitas vezes a gente está fazendo atendimento fraterno e nem se dá esse nome. Nem se dá esse nome, mas a gente fez. Principalmente quem já faz esse trabalho. Porque ele já tem na mente, ele já, né, tem as palavras de Jesus adequadas para aquele momento, porque quem vai consolar realmente a pessoa não somos nós. É as palavras de Jesus, é os seus ensinamentos, é o que a doutrina espírita nos diz. Não somos nós, né? Pois é, então a gente faz atendimento à distância, a gente faz oração à distância, a gente faz irradiação, fazemos tratamento. A nossa casa mesmo, esse período todo, nunca deixou de tratar as pessoas que estavam em tratamento. Continuou-se a fazer o tratamento à distância. Nós temos trabalhos de grupos que fazemos vibrações e irradiações para pessoas que estão nas suas casas e que buscaram a casa precisando de ajuda e de socorro, e a gente faz esse registro,
dessas pessoas, a gente faz o acolhimento virtual, fazemos o atendimento à distância e estamos tendo registros incontestes dos benefícios que esse trabalho à distância está promovendo. Então, a questão do presencial hoje, né, com essa experiência, a gente está vendo que é muito mais uma necessidade nossa, que nós somos ainda muito do concreto, um pouco de Tomé, né? Tem que ver para crer, como a questão do passe, né? A questão do passe, muitas vezes, tem pessoas que não aceitam o passe coletivo, tem que ser o passe de radiação, porque se não for ali, o médium direcionando as energias com as suas mãos, não tem fé. Então, o que falta aí é o quê? É fé, e não as energias. As energias podem ser captadas, podem ser doadas, onde tiver doador e onde tiver receptor. Se eu tiver receptivo, eu vou receber onde eu tiver. E se tiver alguém disposto a me dar onde tiver, também vai acontecer o direcionamento. Então, a gente precisa sair um pouco de certos condicionamentos e vamos pensar, né? Lógico, eu repito, quando eu estou dizendo isso aqui, não significa que deve ser uma prática comum e rotineira. Não. Um pouquinho, faltam 10 minutos. Obrigada por avisar, porque eu realmente vou me embora se não falar, né? Então, o lugar adequado realmente é a casa espírita. Muito bem, deixa eu falar rapidinho aqui, então, sobre a questão do atendente. Para quem ainda não conhece, para se sentir mais seguro, para procurar o atendimento na casa espírita, né? Então, o atendente é aquele que atende adequadamente aos que buscam a casa espírita, identificando-lhe o motivo da vinda, oferecendo-lhe os recursos que a casa dispõe para atendê-lo na sua necessidade. Então, o atendente ele precisa ser essa pessoa que, né, vai observar o motivo da pessoa ter vindo e vai oferecer o que é que a casa tem que vai ajudá-lo naquele caso, naquela situação dele, e dentro da sua necessidade. Tem uns requisitos, umas características que são imprescindíveis que o atendente deve ter, né? Serenidade, paciência, precisa ser uma pessoa ponderada, que tenha os conhecimentos da doutrina. Normalmente a gente faz o quê? Treinamentos, fazemos reciclagem com os atendentes, para que a gente né, esteja mais capacitado, mais seguro para oferecer ao que chega o melhor. É preciso termos equilíbrio emocional. Como eu falei antes, pode ser que eu, atendente, estou passando por uma fase difícil da minha vida, que eu não estou bem emocionalmente. Então, eu devo ir me cuidar, devo, inclusive, procurar um atendimento para me reequilibrar, para aí sim eu poder ter condições de atender melhor, né, a pessoa. E a questão do sigilo também. Se eu sou alguém que fala demais, como se diz, fala pelos cotovelos, não diz que não é baú para guardar nada, então procure outra atividade. Não dá certo para ser atendente fraterno, porque o sigilo, né, é imprescindível. O atendente, não é, falando mais uma vez aqui, deve atender mediante conversação agradável, evitando atitudes de confessionário, não é isso, mas dando à pessoa a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas necessidades. E aí o atendente vai usar técnicas que são próprias, que a gente aprende, para consolar,
para informar, não é? Inclusive daqueles livrinhos de Manuel Filomeno de Miranda, Atendimento Fraterno, né? Tem um opúsculozinho que é só Atendimento Fraterno. Lá ele coloca um roteiro, uma espécie de roteiro, né? Que a gente deve acolher, deve ouvir, deve esclarecer, deve orientar e deve consolar o atendido. A gente seguindo isso aí. Então, ouvir, queridos irmãos, é algo assim primordial, né? O atendimento fraterno é uma das atividades assim que nos permite treinar essa capacidade. Quem ainda não tem, que tem dificuldade de ouvir e fala mais, então é bom fazer um treinamento, é bom se candidatar nessa atividade, porque ela nos ajuda mesmo, né? E consolar o atendido, oferecendo a ele as condições para que ele possa, como foi visto anteriormente, auto-iluminar-se, Joana dizendo, né? Que a gente possa passar para essa pessoa que o nosso guia e o nosso modelo é Jesus. E que ele, o Mestre Jesus, ele tem tudo o que a gente precisa, tem o remédio apropriado para aquela dor, tem a palavra consoladora para aquela situação. E aí nós vamos só relembrar aquela criatura, porque muitas vezes, mesmo não sendo espírita, ele conhece as falas, porque há quantos mil anos a gente vem ouvindo Jesus falar, né? Reencarnações e reencarnações aí. Quantas vezes a gente já ouviu falar? E nós da Casa Espírita, quando recebermos, né, uma pessoa, a gente deve se lembrar daquele ensinamento de Jesus que ele disse: quando fizerdes a um dos pequeninos dos meus irmãos, é a mim que estarás fazendo. Então, naquele instante que a gente acolhe, que chega para nós, aquela pessoa precisando de ajuda, então vamos olhar para ele como se ali Jesus estivesse nos dizendo: olha para meu filho, é um dos pequeninos dos meus irmãos que está desarvorado, que está precisando de ajuda. Então, vamos nós ali, naquele instante, tentar entrar na real necessidade. Quando eu digo real necessidade, queridos irmãos, mais uma vez, por causa do tempo, a gente não vai se prolongar mais, é que estou vendo aí que o tempo está acabando. Da problemática da pessoa. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não pode, o que ele fala muitas vezes, perpassa por os meus problemas. Mas eu tenho que estar focado nele. A necessidade é dele. E o que eu vou falar para ele não é de mim. Ele não veio para encontrar em mim a solução, ele veio para procurar a casa que representa ali o Mestre Jesus na vida de cada um. E é assim que o atendente deve acolher aquelas pessoas. Como Jesus fazia: que queres que eu faça para cada um de nós? E aí cada um poder chegar e dizer: eu preciso disso, eu gostaria disso. E eu poder entender e dizer: tá certo, vamos fazer isso? E aí a gente faz a proposta para a pessoa. O que a casa vai oferecer para ele? Vai dizer a ele que ele deve fazer evangelho no lar. Não vai dizer: tá certo, meu irmão, vou anotar seu nome aqui, pode ir embora para casa que seus problemas estão resolvidos. Não. Eu estou percebendo que você tem um monte de obsessor aí. Esse atendente não está. Não deve jamais dizer uma coisa, nem que a gente veja. Nem que a gente veja tudo pendurado. Nada disso. A gente convida a pessoa para fazer o que a casa tem para oferecer. Fazer evangelho no lar, assistir às palestras, participar de estudos e
fazer leituras, e dependendo do caso, e aí a gente faz as orientações para a pessoa se acalmar, para a pessoa se reequilibrar. Evangelho, evangelho, evangelho. Eu digo muito, a evangelioterapia é o melhor remédio para quando a gente está passando por momentos de dificuldade. Né, meus irmãos? Então, por conta do horário, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, e falar dos trabalhos da nossa casa sempre é uma alegria. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Nós é que agradecemos, né, por todos esses ensinamentos que a senhora nos trouxe. E rogamos a Deus que a senhora continue sempre, né, nesse seu trabalho de orientação para todos esses irmãos, né, para todos nós que necessitamos, trabalhadores ou não da Casa Espírita. E que a senhora possa levar para o Alta de Souza, né, nosso abraço fraterno do Seno e de todos os trabalhadores do mesmo. E vamos pedir para a senhora, se possível, fazer uma pequena prece para encerrarmos o nosso trabalho. Com certeza, com certeza. Vamos mentalizar Jesus, meus irmãos. Jesus, Mestre divino e amado, muito obrigada, obrigada, Senhor, por este dia, por este momento, pelas reflexões, pela troca com esses irmãos queridos. Senhor Jesus, sê vós sempre a luz das nossas vidas, que possamos todos vivenciarmos a cada dia, a cada instante, as vossas lições. E rogamos, Mestre querido, neste instante, por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por dificuldades, e pedindo que fortaleça a cada um, que dê o ânimo necessário, que possam, Senhor, buscar em Ti a força que precisam. Muito obrigada, que a vossa luz nos guie hoje e sempre. Que assim seja. Que Deus seja louvado. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Um abraço. Muita paz. Obrigada.